Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando do Copo Podcast. Hoje vamos estar falando sobre a parte 2 da igreja de Pérgamo. Quem está sentado aí? Quem é? Está escrito aqui, né, no versículo 13, na qual foi falado no episódio passado. E hoje nós estaremos dando continuidade a esse episódio da igreja de Pérgamo, parte 2. Fala aí, Alfredo. Perfeito, ok. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite a todos que têm nos acompanhado aí, né, nessa viagem aí pelo livro do Apocalipse, né? Nós temos falado de coisas que nos emocionam muito, coisas que nos alertam, não é? Coisas que Jesus está escrevendo para a igreja de todos os tempos, não é? Então, muito obrigado a todos que têm compartilhado com esse programa, que têm nos assistido aí nas plataformas, né? Exato, né? No YouTube, Instagram, Facebook, né? E estamos na RadioAI.com também lá no Japão. Maravilha, que maravilha. Então, hoje nós vamos continuar falando aqui da igreja de Pérgamo, porque na aula passada não deu para... no episódio passado, né? Não deu para a gente terminar, né? Porque é um assunto bem... que vai bem longe, né? E então nós vamos continuar hoje falando sobre esta igreja de Pérgamo e o que estava acontecendo. Nós paramos no versículo 14 a semana passada, falamos sobre o que é a doutrina de Balaão, né? E os perigos dessas doutrinas nos nossos dias atuais, não é? É por isso que a palavra de Deus ela é atual sempre, né? Ela fala para a igreja de todos os tempos e nós vemos que a doutrina de Balaão ainda continua nos dias de hoje. Ok. Não é? Ela continua nos dias de hoje de uma forma velada, de uma forma meio por debaixo dos panos, enrustida, né? Para que ninguém veja, mas ela continua aí, não é? E o alerta é esse, para que essas coisas serão corrigidas dentro da igreja de Cristo e nós, né, graças a Deus que temos Cristo por nosso Senhor e aquele que nos conduz, ele é o Senhor da igreja e ele é quem nos dá as correções que precisamos, né? Sim. Mas hoje no versículo 15 nós vamos falar de outra doutrina que também tinha na igreja de Pérgamo. Estava lá, não é? Então, diz assim também, capítulo 2 do livro de Apocalipse, no versículo 15, onde diz assim: assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Rapaz, quer dizer, tinha duas correntes, né? Muito forte, não é? Então, além de ter os que seguiam a doutrina de Balaão, tinham também os que seguiam a doutrina dos nicolaítas. E nós vimos que na igreja de Éfeso, Jesus fala assim, tenho porém a teu favor que você odeia a doutrina dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Sim, Aqui não, ele estava lá, mas ele não corrigia, não tinha um ódio. Ódio é isso, o ódio que Jesus fala, ele diz que ele também odeia, não é um ódio da raiva que nós temos. Rejeitar. É de rejeitar mesmo, de expurgar para fora aquilo que é errado, né? Então, como nós falamos na carta a Éfeso, né, a respeito dos nicolaítas, eram aqueles que também levavam uma vida libertinosa, uma vida cristã, porém libertinosa, sendo que Cristo me salvou. Eu posso estar me prostituindo, eu posso estar fazendo todas essas coisas porque eu sou um salvo em Cristo e não acontece nada. Eu posso viver da mesma maneira que as pessoas que não conhecem a Cristo vivem. Sim. Não é? E nós sabemos que aquele que é salvo por Cristo, se você é uma pessoa salva por Cristo, você não se sente confortável em uma situação pecaminosa, no meio do pecado. Claro que pecamos, isso não quer dizer que nós não pecamos. Sim. Pecamos e vamos pecar até o final da nossa vida, porque habitamos em um corpo, como diz o apóstolo Paulo, que a lei do pecado impera. Porém, a nossa mente, o nosso espírito serve a lei de Cristo. Não é? Quanto aos nicolaítas, não. Eles não têm a noção disso. Né? Aos nicolaítas, eles aprovavam isso.
Nós pecamos, mas rejeitamos o pecado. Não aprovamos o pecado. Os nicolaítas não. Aprovavam mesmo e diziam, não, a gente não tem nada, vamos se afundar cada vez mais nessas práticas. E aí Jesus fala para ele, ó, vocês têm aí os que seguem a doutrina do Balaão e também... E você veja que os nicolaítas, essa seita, ela circulava entre as igrejas lá. Porque já tinha ali na igreja de Éfeso e agora em Pérgamo. Então essas coisas, essas práticas e essas coisas que se espalham, essas doutrinas falsas... Grande desafio dessa igreja tinha, hein, rapaz? Um desafio muito grande, você vê. A igreja habitava o trono de Satanás, estava lá na cidade. Na cidade. Na cidade tinha o trono de Satanás. Dentro da igreja tinha o povo do... Dentro da igreja tinha o povo do Balaão. E dos nicolaítas. Uau. Caramba, hein? Imagine o pastor dessa misericórdia. Tava enrolado, hein, mãe? Precisava de muita instrução mesmo, hein? Misericórdia, né? E às vezes, lógico, ali é começo da igreja e tudo, dependendo, às vezes não era tão fácil ter acesso a uma instrução como nós temos hoje. Exato. Não é? Hoje... Então, o acesso à instrução, o acesso a certas informações era muito difícil, além da perseguição estar em cima, além de coisas estar acontecendo. E isso incorre também, às vezes, no tipo de temperamento do pastor. Ah, tá. Né? Que às vezes ele é uma pessoa mais tranquila e às vezes... E tem situações que é preciso exercer mesmo autoridade e tirar... Por isso que fala, né? Quando Paulo escreve a carta àquele irmão que tinha se deitado com a madrasta. Lá em Coríntios. Lá em Coríntios, foi uma cidade problemática. Em Coríntios também é outra, né? Paulo fala assim, olha, eu com vocês, com o vosso espírito, entrego tal pessoa a Satanás, para que o corpo dela seja destruído, para que a sua alma seja salva. Tirai do meio de vós o iníquo, Paulo fala, né? Então, quando a igreja exclui ou excomunga, tira de comunhão ou exclui um membro, não é para a morte do membro, não é para a perdição do membro. É uma correção para que o membro se arrependa e volte arrependido. Okay. No começo da igreja isso acontecia muito. Então, o que Jesus está dizendo aqui para ele, eu tenho contra ti que você tem essas pessoas aí no meio. O que você deve fazer com elas? Chamá-las, e se elas não quiserem se arrepender, você as exclui para que elas se arrependiam. Então, no começo da igreja acontecia muito isso. A pessoa, às vezes, insistia em um mal, os bispos, os pastores, eles excluíam a pessoa por um tempo e diziam, ó, você precisa se arrepender de verdade, até você ser aceito. E muitas pessoas, sabe o que acontecia com muitas pessoas? Às vezes passavam meses na porta da igreja chorando em arrependimento e pedindo para que os irmãos orassem para ela. E aí quando se via que era realmente um verdadeiro arrependimento, ela era recebida de volta na comunhão da igreja com os de braços abertos. Mas para quê? Para que essa mente perversa de pessoas que estão no meio da igreja e que não estão nem aí, que estão ali para a destruição mesmo, isso precisa ser corrigido. Ok. Não é? Então Jesus fala, você tem aí no seu meio, ok? Os nicolaítas também. E aí ele diz assim, arrepende-te, pois. Olha, aí está a receita. Arrepende-te. Mudar de caminho. Muda de caminho. Se não, você vê que Cristo cuida mesmo da igreja dele. Olha o que ele vai fazer. Se não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Veja que no começo ele falou aquele que tem espada de 2 gumes. Sim. Então, espada de novo. Espada é correção. É correção. É correção. Então, por isso que quando ele começa a carta, ele começa dizendo, aquele que tem a espada. Sabe por quê? Porque se você não se responder, eu vou aí. E eu vou lutar contra eles, contra esses que têm a doutrina de Balaão, contra esses que são os nicolaítas, eu vou lutar com a espada da minha boca. Agora, olhando aqui o que Jesus fala para se arrepender e que ele virá e ele irá lutar, por que Jesus fala? Corrige para que eu não precise fazer isso. Porque você sabe o que aconteceu com Balaão? Vamos lá no livro de Números. De novo, vamos voltar lá no livro de Números, no capítulo 31. Balaão era um cara de muita coragem. Não é? No versículo 7. 31? Capítulo 31, versículo 7. Veja o que aconteceu com Balaão. Pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Mataram ainda os reis dos midianitas,
Evi, Riquém, Zur, Ur e Reba, 5 reis dos Midianitas. E também a Balaão, filho de Beor, mataram A espada. a espada. Então o que Jesus está dizendo aqui é a seguinte: se você não se arrepender e não corrigir isso no meio aí, Vai perecer. eu vou matar eles. É isso que Jesus está dizendo. Eu vou matar os nicolaítas e vou matar os que estão seguindo a doutrina de Balaão. Então corrige. Não é? Então, irmãos, isso é um negócio muito que a gente olha, Muito porque a gente está forte. acostumado Sei. a ouvir, né, a respeito de Jesus Cristo, que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Senhor Salvador, né? É o Deus que nos ama, não é o Deus. Mas quando entra em questão de doutrina que vai de encontro para destruir a noiva dele, Jesus, Ele é o noivo e a igreja é a noiva. Sim, é o zelo, né? Ele tem um zelo pela noiva dele e ele não admite de forma nenhuma que essas coisas entrem contra a noiva dele. Então, dentro da igreja, dentro da comunidade cristã, existem certas coisas que nós precisamos prestar atenção e que devem ser corrigidas justamente para isso, para que Cristo não venha com a espada. Paulo, quando ele escreve uma de suas cartas, ele escreve assim: irmãos, eu não quero ir com vocês com a vara. Sim. Eu quero estar no meio de vocês com a vara, eu não quero ir com vara. Né? Porque eu amo vocês. Então Jesus nos ama, Ele não quer vir com a espada. Mas se nós não arrependemos e não tirarmos, Ele vem com a espada. E aí vai haver morte, vai haver problema no meio da igreja. Não é? Sim. Ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sim. Ao que vencer, Mais uma vez, né? Ao vencedor, né? darei o maná escondido. Então, lembra-se que quando Israel estava para entrar na terra prometida, quando o maná começou a cair, Moisés falou para Arão: pega o maná, coloca num pote e coloca dentro da arca, que vai ser como testemunho para os filhos de Israel, porque quando perguntarem o que é isso, isso aqui é o pão que Deus nos deu quando nós estávamos no deserto. Sim. Né? E não morreram. Então, o maná escondido é o pão da vida, que é Cristo, que não deixa que o povo pereça e morra. Então Jesus fala: ao que vencer, eu darei o maná escondido. Jesus Cristo. Jesus Cristo, o pão da vida. Darei o maná escondido e lhe darei uma pedra branca. Pedrinha branca. A minha versão está escrito pedrinha. Yeah. Não, mas que pedrinha é essa? Olha só. E na pedra branca, um novo nome, escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E aí nós dizemos assim, né? Meu Deus do céu, o que é essa pedra branca que eu vou receber? Então, ali em Roma, havia um costume. Quando a pessoa tinha um filho, então nascia o filho. Quando o pai reconhecia o filho como seu filho, Sim. ele pegava uma pedra branca, escrevia o nome do filho e colocava o sobrenome dele, reconhecendo aquela criança como o filho dele. Era a certidão de nascimento do filho dele, reconhecendo o menino como filho. Sim. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Ele diz assim: ao que vencer, novamente como nós dissemos, né? Aquele que vencer, eu darei o maná escondido, a vida eterna, que você vai viver para sempre. E eu vou te reconhecer. Um registro de nascimento. Você vai ser filho de Deus, cidadão do céu. Legal. Você já pensou um negócio desse? O que Jesus está dizendo é o seguinte: ao que vencer, meu irmão, você vai ser chamado filho de Deus. Uau. Reconhecimento jurídico, real, Sim. marcado numa pedra branca. Você falou em pedra, rapaz. Lá no Coliseu, né? Lá em Roma, né? O ingresso que as pessoas recebiam para entrar dentro do Coliseu era uma pedra. Olha. Tipo um piso. Tipo um piso pequeno. Tipo, né? Era um azulejo. Um azulejinho pequeno, tá? Era o ingresso que se recebiam lá. Para você entrar
no Coliseu. Eu vi assim, estou falando em Pedra Branca aqui, né? Achei interessante essa questão de usar, né? Os artefatos que se tinha na época, né? Olha, que coisa interessante. É coisa da cultura romana, Sim, né? Que exatamente. se usava muita pedra e tal. E Jesus usa isso porque eles estavam acostumados a ver aquela coisa. Inscrições, aquelas inscrições, estavam acostumados ao seguinte: quando um cara reconhecia um filho, você não é meu filho, e pá, na pedra branca, sim. Rapaz, o cara é filho dele mesmo. Então você herda, você tem o direito de herdar tudo que o teu pai tem. Então, quando for receber a herança, você tem a pedra na mão. E você diz, morreu fulano de tal. E a herança dele, para quem fica? Para mim. Tá aqui a pedra, eu sou filho dele, tá aqui o meu nome e o sobrenome dele que ele colocou na pedra. Eu sou filho dele, eu tenho direito à herança dele. Assim, Jesus está prometendo aqui a herança da vida eterna a todo aquele que vencer. Ele está dizendo, você vai ser filho e você vai receber tudo isso de herança. Uau. Olha, que bênção. Agora você vê, né? Quando Jesus escreve no Evangelho de João, nós vamos lá no Evangelho de João, o mesmo João que escreve o Apocalipse, não é? Ele vai falar sobre o Verbo divino, sobre Cristo, né? E ele diz assim, no versículo 6 do capítulo 1 do Evangelho de João, ele diz assim, houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Esse é o Batista, primo de Jesus. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira ilumina todos os homens. Estava vindo ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, é a fé que vence o mundo. Deu-lhes o poder de serem feitos Filho de Deus. Filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, veja, estava dizendo, Jesus, o Verbo, o Criador do universo, que é Jesus Cristo, ele veio ao mundo, ele se fez carne, habitou entre nós, se tornou homem, veio para os seus, para o povo judeu, que era o seu povo, e os seus não o receberam. Não conseguiram entender que ele era o Messias esperado. E ele fala, mas todos aqueles que o receberam, ele deu a eles a pedrinha branca. Sim, uau. Ele deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos não nascidos da carne, mas nascidos do Espírito, porque Deus é Espírito. Então, quando nós nascemos de novo, quando nós nascemos em Cristo, nós nascemos para Deus. E aí é que temos esse nome escrito nessa pedra branca. Ok. Entendi. Então, falando aqui ele diz assim, que ninguém conhece senão só aquele que recebe. Então, aqui diz que é um novo nome, né? Uma pedra, e na pedra, um novo nome. Qual será o meu nome no céu? Tem a mínima ideia, né, Fernando? Só aquele que recebe. Então você vê que é quem recebe, a salvação é algo particular, e Deus, o que Jesus está dizendo aqui, é que ele trata cada um particularmente com um amor particular a cada um. Então, o Cristo, ele cuida de cada um de nós particularmente. Deus cuida de cada um de nós particularmente. Deus conhece. Povo escolhido. Povo escolhido. Ele escolhe o povo. Você está numa igreja, sei lá, a igreja tem 100 pessoas. Cada um ali, Deus conhece, cuida dele de maneira especial dele, cuida dele da maneira que ele sabe, como um filho. É igual, você tem 3, 4 filhos, você conhece cada um deles, não é? Cada um com seu você jeitão. Cuida de cada um com o seu jeito. Assim é Deus para conosco. Deus não está na igreja dizendo assim, eu vou dar alimento para vocês como se dá alimento aos porcos, joga lá e todo mundo come. Não. Ele dá o alimento para o bebê na colherinha,
ele põe o prato de comida para aquele que come assim, ele dá o alimento para outro do outro jeito, porque ele cuida de cada um especificamente. E Jesus diz assim, até o fio da cabeça da vossa cabeça estão todos contados. Cuidado, né? É o cuidado que Deus tem com cada filho. Então, a questão de filho, quando ele fala que dá essa pedra branca, que é o reconhecimento como filho, Sim. é nós termos em mente de que se tornar filho de Deus, né, de se tornar filho de Deus, é um cuidado especial a cada um de nós e um cuidado pessoal. Esse que é o grande problema hoje, a questão de paternidade, né? Paternidade. De acordo com pesquisas, né? 30% dos registros de nascimentos não tem o nome do pai. Você veja que é o problema que os psicólogos falam, né? Do filho ter a imagem masculina do pai, né? Ali do lado dele, para ele ter uma referência. Uma referência é muito importante, a imagem feminina da mãe, a imagem masculina do pai, para ele ter aquela referência. Então, essa questão de pai é provedor, né? O pai que cuida, o pai que está ali. Então, por isso que Deus é chamado de pai, né? Que o apóstolo Paulo diz assim, Deus não nos deu um espírito de timidez, mas um espírito que clama Abba, pai, e paizinho. Abba quer dizer paizinho no hebraico, você chama Deus de paizinho, e ele tem esse cuidado pessoal e especial com cada um. Por isso que fala que quem vai saber o nome que está escrito é só aquele que recebe, porque o cuidado de Deus é pessoal. Não é? Então só eu que vou receber essa pedra branca que vou saber o nome que ele me deu. Amém. Então veja, puxando aqui para como se fala, a cultura hebraica, como que se dava o nome para um filho no meio dos judeus, no meio do povo hebreu? O nome dos filhos era dado dependendo do modo como ele nascia. Sim, momentos de dor, momento de alegria. Então você veja, Benjamim, não é? Um filho de dores, não é? Ben Yamin, né? Nascia José, Deus acrescenta, né? Dependendo do modo como nascia Esaú, peludo, ele nasceu peludo. Como é que é o nome dele? Peludo. Sim. Não é? Como é que é o nome dele? É esse e aquilo, dependendo do modo como nascia. O modo como nós vivemos aqui na terra, o modo como nós nascemos para Cristo, é o nome que Deus vai nos dar no céu. Amém. Não é? Então, Juraci, fiel testemunha. Juraci, pastor de ovelha. Não sabemos o nome. Não temos ideia. Mas é o nome que Deus vai nos dar. E só quem receber vai saber. Por quê? Porque esse tratado de Deus para com nós, ele é pessoal com cada um de nós. É o amor de Deus para com nós. Amém. Então você veja que é uma carta que ele escreve começando forte, hein? Forte, escrevendo, dizendo para ele, olha, você tem isso de bom, dá uma advertência muito severa e no final ele fala, quem vencer, a consolação. Então é essa, né? Ele dá a consolação. É o maná escondido de Jesus Cristo e a certidão de nascimento carimbada. Está carimbada que você é filho de Deus. É só você. É você e Deus, mais ninguém. Você e Deus. Amém. Então, ainda que o céu é uma multidão incontável, como João viu. Cada um tem seu nome. Cada um tem o seu nome em particular e Deus cuida de cada um do jeito que ele fez. Ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Que o recebe. Pronto. Então você vê, irmãos, muitos de nós às vezes pensamos, por que Deus me fez assim? Gente, calma, fica tranquilo aí. Não queria ser assim. Deus te fez assim com um propósito especial. Ele nos criou com um propósito especial do jeito que nós somos. Né? Às vezes a pessoa é mais calada e fala, eu queria falar mais. Aí o tempo fala demais, eu queria falar menos. Né? Deus nos criou da maneira que ele especial, porque é pessoal e é especial com cada um de nós. Amém. Beleza, Fredo. Então aí encerramos a nossa carta a Pérgamo, uma carta bastante interessante, uma carta muito forte, muito profunda, e realmente o versículo 14, né, que foi tratado na semana passada, sobre a doutrina de Balaão, né, olha, muito interessante, Alfredo, né, vale a pena pesquisar, vale a pena estudar sobre o assunto, né, tá bom? E a pedrinha aqui, ó, é uma pedrinha mesmo, tá? É uma pedrinha branca que era dada e que tem um nome que só quem recebe
conhece. Só Amém. Deus conhece quem somos, só Deus conhece o nosso trabalho, só Deus conhece o que fazemos, só Deus conhece o plano que Ele tem em nossas vidas. Amém. Só Ele conhece e é pessoal. E a nossa relação com Deus também é pessoal. Sou eu e Deus. Amém. É aquela relação pessoal. Então sou eu e Deus, como se uma vez nós falamos aqui na igreja, né? Que uma vez perguntaram, né? O pregador perguntando em várias cidades, perguntando em várias igrejas que ele ia o que era igreja e nunca tinha tido uma resposta muito satisfatória. E um dia ele estava no interior e perguntou, né? O que é igreja? E então caboclo lá, um caipirão lá levantou a mão e falou: olha, pastor, igreja é Deus com nós com Deus e nós com nós. Nós com nós, pronto. É isso aí. Então é nosso relacionamento pessoal com Deus e o meu relacionamento de amor com o meu irmão. Isso é igreja. Pronto, é isso aí. Maravilha. Amém? Tá bom? Alfredo, muito obrigado por mais uma vez nos dar o prazer de estar agradeço. conosco aqui em mais um episódio do Parabolando Podcast. Próximo episódio nós vamos estar falando sobre a igreja de Tiatira ou Tiátira, né? Tá bom? E nos vemos até o próximo episódio. Considerações finais do Alfredo, eu vou me despedir de você e dar um oi. Ok. Irmãos, nessa vida, nessa nossa passagem aqui, na igreja que nós estamos, talvez você pode ver tantas coisas acontecendo, né? Mas se houver um erro doutrinário ou qualquer coisa, Cristo irá nos corrigir. Se Cristo nos corrige é porque nós somos filhos. Amém. Mas a promessa maior é essa. O nosso nome escrito numa pedra branca, um novo nome. Isso. Que só nós vamos conhecer. É isso aí, pessoal. Então, muito obrigado mais uma vez por você estar conosco nesse episódio do Parabolando Podcast e nos vemos até o próximo. Bye, bye. Tchau, tchau.